Jujutsu Kaisen, um anime que ficou muito famoso recentemente, cheio de lutas, pouco desenvolvimento de personagem, mas por outro lado é um anime fascinante em fazer você duvidar da sua própria ética, moral e virtude. Você já se perguntou o que realmente faz um feiticeiro um verdadeiro herói em Jujutsu Kaisen? No episódio 12 da primeira temporada, a gente vê o Itadori enfrentando um conflito moral profundo, em que ele desafia as suas crenças mais íntimas. Nesse vídeo a gente vai mergulhar nas complexidades da ética dos exorcistas, explorando como que eles equilibram seu dever de proteger a humanidade com as suas próprias virtudes. Então se prepara para uma análise profunda sobre como as suas escolhas moldam o seu destino e daqueles que estão ao seu redor. Se você é fã de Jujutsu Kaisen ou simplesmente está interessado em questões de éticas fascinantes, então assiste esse vídeo até o final. O episódio começa com uma conversa no telefone. Nanami pede pro Itadori esperar ele chegar na escola, mas ele sabe que o Itadori não vai fazer isso. Aqui a gente tem o primeiro conflito entre ética, moral e dever. O Nanami deixa um aluno para trás para exorcizar vários humanos que foram deformados pelo Mahito. Primeiro, esse aluno ele fica claramente incomodado com o fato de serem muitos e de serem humanos, mas o Nanami fala que vai indicar ele para subir de patente e parece que todos os problemas somem. Nesse ponto nos dividimos em duas linhas de raciocínio. A primeira é de que esse aluno não vê problema em eliminar desde que seja por um bem maior, o que não faz muito sentido, a partir do momento em que a gente vê que ele tá claramente incomodado. E o que nos resta é a segunda linha de raciocínio, que é a de que sim, ele se sente incomodado com o fato de ter que eliminar todos aqueles humanos, porém, a tentação de subir de cargo e o dever de seguir ordens falam mais alto do que seus ideais, mas a gente vai desenvolver melhor esse dilema mais pra frente no vídeo, então continua assistindo. Na próxima cena a gente tem um encontro entre dois personagens, Itadori e Junpei, que nesse episódio representam visões de mundo completamente opostas, em uma espécie de debate, onde o Itadori vai ficar com as afirmativas e o Junpei vai ficar com as negativas, e o tema do debate vai ser o valor da vida. Pra dar um contexto pra quem não assistiu o anime, esse personagem Junpei é um menino que ele sofreu muito bullying durante toda a sua vida, e obviamente ele carrega uma raiva gigantesca de todos que odeiam ele. Sendo manipulado por Mahito, ele apresenta alguns argumentos sobre o valor da vida. Pra ele, a vida não tem um valor, e por esse motivo ela pode ser tomada sem nenhum tipo de julgamento. É uma afirmação bem interessante que me fez pensar sobre o julgamento perante o valor, porque eu, pelo menos, acho errado dizer que algo só merece julgamento se existir algum valor, no caso um valor intrínseco, que é aquele que não depende de nenhum fator externo para existir. Ou seja, a partir do momento em que a vida não tem nenhum valor intrínseco e nenhum motivo para existir, ela poderia ser tomada sem nenhum tipo de julgamento. Mas quando você faz uma afirmação como essa, você ignora todo e qualquer valor extrínseco. Eu não sei se tá errado explicar dessa maneira, mas extrínseco é tudo aquilo que vem de fora. Ou seja, só um ser racional que consegue atrelar significado às coisas abstratas consegue experienciar esse tipo de valor. Por exemplo, o dinheiro. Se você for olhar o seu valor intrínseco, ele não existe. Afinal, é só um número numa tela. Eu até poderia falar que é só um pedaço de papel, mas eu acho que ninguém usa isso hoje em dia. Porém, você pode comprar uma casa, pode comprar comida, roupa, segurança usando o dinheiro e com ele o seu valor extrínseco, que nós, como sociedade, decidimos que ele vale alguma coisa para o teatro funcionar. E é a mesma coisa com a vida. Ela não tem nenhum motivo intrínseco, são apenas um monte de coincidências matemáticas que possibilitaram que a vida existisse. Mas a vida tem sim um significado, um valor externo, que é aquele que a gente dá para ela. Um motivo para viver, uma missão de vida, laços interpessoais. Então, a afirmação de Junpei ela tá errada por ignorar uma parte que é importante do que o valor como um todo, não só o valor da vida significa. Então, a gente acabou de estabelecer que o julgamento está atrelado ao valor extrínseco. Ou seja, quanto maior o valor que nós como sociedades atrelamos a alguma coisa, maior será o julgamento. Tendo isso em vista, qual que seria o ápice do julgamento? Seria o ápice do valor extrínseco, que é aquele que a gente obviamente dá à nossa vida como ser humano no caso, né? E é nesse ponto que o Itadori estabelece os seus ideais. Ele reconhece que a gente não vai viver para sempre, porém ele pode dar uma morte digna para as pessoas e salvar aquelas pessoas que ainda não morreram. E é nesse ponto que a gente volta para aquele dilema do começo do vídeo. Por que mesmo tendo seus ideais e um valor da vida bem estabelecido, aquele aluno decidiu eliminar todos aqueles humanos? E aquela decisão veio justamente do fato do valor ser algo extrínseco e não algo intrínseco. Ou seja, naquele momento, para tomar aquela decisão, o valor de subir de patente e o valor de seguir as ordens se sobrepuseram ao valor da vida daqueles humanos que já estavam deformados. Tudo bem, dilema explicado, mas continua assistindo o vídeo porque ainda tem muita coisa para explicar. Na próxima cena a gente chega numa parte muito relevante.
onde o Itadori, por livre e espontânea vontade, decide não desviar dos ataques de Junpei, decidindo parar para ouvir e entender as motivações daquele personagem, que mesmo sem ter argumentos válidos, ainda assim tem uma motivação para pensar daquele jeito. E aqui, depois do Itadori entender o lado do Junpei, o debate acaba. Ele oferece a oportunidade de que Junpei vire um feiticeiro Jujutsu, e apesar de não ser explícito, dá pra perceber que o Junpei entendeu a questão dos corações dos humanos e o valor da vida. E logo depois do fim desse debate e da redenção desse personagem, a gente tem uma das cenas mais tristes do anime. Logo depois dele entender o valor da vida, a sua vida é tirada. Ironicamente por aquele que ensinou pra ele que qualquer vida pode ser tirada sem remorso. Depois da morte de seu amigo, o Itadori solta as seguintes palavras. As palavras que vão sair da minha boca farão quase tudo que eu já disse parecer mentira. Elas vão sair do fundo da minha alma. Eu vou te matar! Neste momento ele usa a palavra matar e não exorcizar, porque pro Itadori já não fazia mais diferença nenhuma se o Mahito era uma maldição ou se não era, seus ideais, ele só queria se vingar da morte do seu amigo. E é aqui que a gente tem um grande divisor de águas de todo esse anime. É onde eu acho que o Itadori finalmente entendeu o que era ser um feiticeiro Jujutsu de verdade. No início do próximo episódio a gente tem uma sequência de cenas que eu acho que são as mais importantes pro desenvolvimento desse personagem. Mahito joga vários seres humanos deformados pra cima de Itadori e aqui ele tem que tomar a decisão mais difícil. Seguir os seus ideais e salvar o máximo de humanos possíveis que ele consegue e dar uma morte digna pras pessoas, ou fazer o que é necessário, eliminando aqueles humanos pra poder terminar a sua missão de exorcizar aquela maldição, pra poder salvar mais pessoas ainda como consequência disso. É nesse momento que ele entende que ele não pode salvar todo mundo e às vezes poucas pessoas têm que morrer para muitas serem salvas. Ainda tem muita coisa para acontecer no decorrer de todos os episódios, na primeira temporada, segunda temporada, e ainda tem mangá vindo aí, tem muita coisa para desenvolver, mas hoje o que eu queria falar era um pouco sobre a ética. Obviamente que a gente tá falando de um anime, né, de um desenho, e não tem muito a ver com a ética do mundo real, mas é muito legal desenvolver esses pensamentos sobre ética, sobre moral, pra gente entender um pouco mais como funciona a nossa sociedade. E nada mais do que usar um anime aí como desculpa pra falar um pouco disso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, então deixa aí nos comentários algumas ideias de alguns animes ou algum filme que eu poderia trazer aqui pra discutir não só sobre ética, qualquer pensamento filosófico eu poderia trazer aqui, fazer uma pesquisa que seria muito divertido. Se você gostou desse vídeo e achou que agregou pra você de algum jeito, deixa um like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E é isso, até a próxima, se cuida!